Boa noite, amigos, bem-vindos. Agradecemos a presença de todos vocês, abraçando vocês todos, vocês que nos acompanham pelo Facebook, amigos do Kardec Houston, Sunrise, amigos de Austin, Dallas, San Antônio, amigos do sul do Texas, dos Estados Unidos, Brasil, de norte a sul, e da Europa, Lisboa, Madrid, Luxemburgo, Itália e Alemanha. Isso é o que nós sabemos. É um prazer ter a presença de vocês. Muito obrigada. Nos apresentando, eu sou Fernanda Vienskovski, represento o grupo Kardec Houston e também o ASC, Austin Study Kardec. Gustavo Rocha, também de Houston, representando o grupo Sunrise Spiritist Society of Texas. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. É um prazer ter você conosco aqui em parceria nessa live mais uma vez. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E essa noite é um prazer anunciar que nós vamos conversar com o nosso amigo querido Décio Iandoli Júnior. O Décio é médico cirurgião, professor de medicina, professor universitário de medicina, palestrante internacional, coordenador da AME Brasil, Associação Médico Espírita do Brasil, e presidente da AME Mato Grosso do Sul, vice-presidente da AME Internacional. É escritor, autor de vários livros, em destaque Fisiologia Transdimensional, Ser Médico e Ser Humano, que está traduzido para o espanhol, A Reencarnação como Lei Biológica, traduzido para o inglês, Um Homem no Fundo do Espelho, que ele é coautor, Da Alma ao Corpo Físico, O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, coautor. Conexão com Deus, coautor. Mas o que nós consideramos mais importante, Décio, é o seu carinho, a sua amizade, a sua simplicidade. Você é um amigo querido. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite. E muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra participar. Fico muito feliz. Nós agradecemos você ter aceito e acomodado o horário aí perto do Pantanal. Lindo lugar, já são 8h30 da noite. A gente está uma hora de diferença, né? Muito obrigada mesmo por ter aceito conversar com a nossa comunidade nesse bate-papo. Nós estamos realmente muito animados. E para abrir o nosso encontro de hoje, a gente vai começar com uma prece inicial, que nós sempre começamos, e vamos convidar o Gustavo para nos conduzir nesse pensamento. Muito bem. Vou pedir a todos que acalmem os corações, vamos nos conectar com a espiritualidade maior. Pai amado, de infinito amor, Senhor Jesus, nosso guia e modelo, espiritualidade amiga, é com o coração repleto de alegria e gratidão que nos encontramos aqui reunidos para refletirmos sobre a Boa Nova, sobre o Espírito do Cristo redivivo, à luz da doutrina. Que os bons espíritos possam inspirar o nosso querido amigo Décio, para que suas palavras, suas reflexões, possam alcançar ouvidos necessitados de esclarecimento e conforto nos vários cantos da Terra, nos vários planos da vida. Que tenhamos em nossos corações e mentes o solo fértil para a semeadura do bem, pois como aprendemos com o nosso Mestre, o reino de Deus é obra divina no coração da criatura. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Gustavo. Nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, e as perguntas foram previamente enviadas pelos grupos. Então, nós começamos com a seguinte pergunta, Décio. O seu livro, o maravilhoso livro O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, é uma referência na área de neurociência, que é o estudo do cérebro. Neurociência e Espiritismo. E esse livro ele tem 3 partes. A primeira parte foi escrita pela doutora Irvênia Prado. É um estudo de análise dos textos originais de André Luiz, dos livros No Mundo Maior e Evolução em 2 Mundos, e a visão deles a respeito do cérebro.
A segunda parte foi escrita por você e descreve o cérebro, sua fisiologia e os 3 andares da casa mental, abordando a mente e a consciência. A terceira parte desse livro foi escrita pelo Sérgio Lopes, amigo nosso também, muito querido, e é intitulada As Leis Morais e os 3 Andares da Casa Mental. Você pode nos explicar o que é a casa mental e quais são os 3 andares? O livro ele nasceu justamente dessa percepção que a doutora Irvênia fez quando ela leu No Mundo Maior, eram 3 capítulos em que o Calderaro explicava para o André Luiz a evolução do sistema nervoso e com a evolução moral, com a evolução do espírito, né? Então ele fazia esse paralelo e ele explicava que existiam 3 andares da casa mental, o que ele chamava de primeiro andar, que é onde estão os nossos instintos de sobrevivência, os nossos reflexos mais animais, né? É onde está o comando autonômico do nosso corpo, né? Batimento cardíaco, pressão arterial, respiração. O segundo andar, que é onde a gente tem o córtex, né? O paleocórtex, que é o córtex mais antigo, evolutivamente falando, que é o andar do presente. É onde a gente estabelece nossa relação com o outro, cria a noção de sociedade, a nossa percepção de nós mesmos, e assim por diante. E o terceiro andar, que é o neocórtex, né, o córtex pré-frontal, que é a parte do nosso sistema nervoso mais recente em termos evolutivos. E é a que está, neste momento, em pleno processo de desenvolvimento. E ela está ligada a essa questão da espiritualidade, da transcendência, a noção de certo e errado, e assim por diante. O grande motivo do livro foi a doutora Irvênia ter conhecido o trabalho de um neurocientista chamado Paul MacLean. E o Paul MacLean escreveu um livro chamado Cérebro Trino, em que ele fala do processo evolutivo do cérebro, e ele fala que tem um primeiro andar, que ele chama de cérebro reptiliano, o segundo andar, que é o paleocórtex, e o terceiro andar, que é o neocórtex. E na análise do trabalho do Paul MacLean, que veio, se não me engano, 10 ou 15 anos depois do livro psicografado pelo Chico, do André Luiz, ele estabelece as mesmas estruturas anatômicas, a questão da funcionalidade, do mesmo jeito. Então, quando a gente começou, dentro da Associação Médico Espírita do Brasil, a gente começou a lançar conteúdos fazendo essa conexão do André Luiz com a ciência atual, a gente começou a perceber uma série de informações que foram antecipadas em até 60, 70 anos, algumas delas, pelo André Luiz, nos livros psicografados pelo Chico, e que só hoje, mais de meio século depois, quase um século, a gente consegue entender o que ele quis dizer, porque a gente tem informações suficientes para preencher, né, essas informações. Eu sempre digo que o Chico psicografou esses livros para nós hoje. É só você fazer um teste. Quem já leu Nosso Lar, quando eu li Nosso Lar, tem uns 25 anos, 26 anos que eu li esse livro, eu achei ele até um pouco fantasioso, né? Depois eu fui ler de novo, não tem nada de fantasioso, né? Tem internet lá, tem TV, a LED, tem um monte de coisa que só hoje a gente está tendo acesso, e que naquela época foi descrita, parecia assim um filme uma história de ficção científica, né? E muito disso aconteceu com relação ao conteúdo científico, principalmente na parte da neurociência. Então, um livro que é, assim, absolutamente recheado desse tipo de informação é Evolução em Dois Mundos. Mas, no Mundo Maior, tem essa característica dos 3 andares. Então, a doutora Irvênia fez a relação desses 3 andares
em um capítulo do livro dela chamado A Questão Espiritual dos Animais. E quando eu li aquilo, eu achei fantástico. Eu fui até reler os 3 capítulos do Mundo Maior. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de lançar um artigo científico que foi publicado numa revista chamada Neuroendocrinology. E nesse artigo, eu, o Giancarlo Lucchetti, o Jorge Daher, a gente escreveu um artigo contando como o André Luiz, como Chico Xavier antecipou o conhecimento científico sobre a glândula pineal, no 2º capítulo do Missionários da Luz, chama Epífise o capítulo, que é pineal, né? E a gente publicou esse artigo, ele saiu na revista, e a doutora Ivênia leu, ela comentou com a doutora Marlene, nossa, olha que maravilha, né? Como ficou legal e tal. A gente até brinca que foi a primeira vez que o Chico Xavier e o André Luiz foram publicados no Medline, né? No banco de dados de trabalhos científicos da medicina mundial. E aí ela falou para a doutora Marlene sobre essa questão dos 3 andares. E a doutora Marlene falou, escreve um artigo. Mas ela falou, não, um artigo não dá, é muita coisa. Ela falou, então escreve um livro. E aí depois, logo em seguida, a doutora Marlene desencarna, e foi em 2015, a doutora Marlene desencarnou, em janeiro, dia 5, e naquele mesmo ano nós fomos para o périplo na Europa, e eu estava junto com a doutora Ivênia, em Portugal, em Leiria, na casa da dona Isabel. E a doutora Ivênia não gosta de elevador, ela é meio claustrofóbica. E ela foi descer de escada e ela escorregou e caiu, e teve uma fratura de bacia, do colo de fêmur. E aí, na hora, aquela confusão em Portugal, para conseguir transferir ela, e ela estava muito angustiada, e a gente conversando, eu falei, eu acho que a espiritualidade convidando a senhora a escrever o livro. E aí ela falou, eu vou escrever, mas eu quero a tua ajuda. E no final, a gente conversando com o Sérgio percebeu que não era só a correlação anatômica que o Paul MacLean fez e o André Luiz fez desses 3 andares. Tinha também a correlação com as leis morais. E tem os grupos de leis morais que estão em sincronia com os 3 andares. E aí a doutora Ivênia fechou o convite para mim e para ele, e nós fizemos esse livro a 6 mãos, que foi uma coisa maravilhosa, né? O duro foi acompanhar a doutora Ivênia, né? Que na primeira parte do livro ela dá uma boa noção de neuroanatomia funcional, porque o livro não é escrito só para profissional de saúde, então, e ela é muito didática, né? Quando ela expõe isso, depois ela faz a correlação entre a obra do André Luiz e o Paul MacLean. Aí ela termina essa primeira parte, eu entro com a questão da fisiologia e depois o Sérgio com as leis morais. E assim, sem medo de errar, eu acho que talvez tenha sido o trabalho mais importante, assim, da minha encarnação, né? Primeiro, por estar ao lado de 2 autores desse calibre aí, né? O Sérgio Lopes e a doutora Ivênia. Eu sou fã deles. E segundo, porque o livro ficou muito bem alinhavado, sabe? Dentro dessa perspectiva. Então, assim, tem outros aspectos dos 3 andares, né? Que a gente aborda no livro. Por exemplo, o primeiro andar é o passado, né? Que é o nosso aprendizado da sobrevivência, os instintos. O segundo andar é o presente, que é o nosso aprendizado na relação com o outro e com a gente mesmo, e o terceiro andar, que é a transcendência, é o futuro, né? E vários aspectos dentro da questão da evolução das espécies, colocados principalmente pela doutora Ivênia, que fala muito bem sobre esse assunto, e dos aspectos de funcionamento, né? E eu puxo a sardinha para a questão transdimensional, né? Não só a fisiologia, a neurofisiologia clássica, mas eu aproveito muito as questões do André Luiz sobre esse assunto, e essa base que eu comecei a construir lá no meu primeiro livro, Fisiologia Transdimensional, e eu pavimentei agora com o meu livro antes desse, que é da Alma ao Corpo Físico, e eu aproveitei para desenvolver a parte mais da neurociência no cérebro triuno, né? Que é uma coisa que eu já estava produzindo quando eu recebi o convite da doutora Ivênia, eu aproveitei e anexei no livro.
Então, é assim, é um livro que é bem técnico, tem muita informação, mas ele foi escrito para todo mundo. Então, eu sempre falo isso, mesmo no meu livro da Alma, Corpo Físico, se está muito chato, muito pesado, muito técnico, pula, né? Porque aquelas informações nem sempre elas são necessárias para aquele leitor específico. Então, como o espectro do livro é muito largo, ele vai pegar desde o leigo interessado até o profissional de saúde, que está ligado na questão espiritual, a gente abre o leque para as pessoas poderem, para o livro servir a todos. Então, a gente, com isso, corre o risco de, às vezes, ser inadequado para aquele leitor, ou profundo demais, ou, se é alguém da área da saúde, ser superficial demais. Mas o que importa é o fechamento das ideias que a gente fez segundo a obra do André Luiz, né? Então, a gente não inventa nada, assim, a gente traz a informação que está nas bases de dados da ciência clássica e faz associação com o conhecimento trazido pelo André Luiz pelas mãos da mediunidade do Chico. Muito bom. Gustavo, eu estou no grupo dos leigos interessados. Eu li o livro várias vezes e posso te dizer que a linguagem está bem acessível para qualquer pessoa, principalmente quando a pessoa está muito interessada na ponte com o espírito. Então, eu recomendo para qualquer pessoa, não se sintam intimidados, porque tem sim uma linguagem técnica, mas está bem acessível, bem explicado, destrinchado, e vocês vão adorar, principalmente a parte que ele fala do homem de bem. Desculpe, Gustavo, se a minha introdução. Não, imagina. Então, vou pegar o gancho da questão médica espírita. A gente vê no determinismo espírita, muitas vezes mal interpretado, né? Alguns irmãos levam a encarar a doença como uma verdadeira punição divina. A gente vê um irmão na rua com algum problema físico e fala, fez alguma coisa na vida passada, olha lá, né? É quase que um radicalismo, uma nova lei de Talião, né? Dente por dente, olho por olho. Como interpretar, né, contrabalanço, como interpretar a lição do mestre quando diz para André e Tiago que somente o amor pode cobrir uma multidão de pecados? A pergunta é, o amor que cura? O amor preenche a gente, né? Porque a questão da cura, ela passa pela existência de uma anomalia, né? E você corrigir a anomalia seria você curar. Mas eu tenho pensado muito nisso, quer dizer, a cura, ela tem, para mim, hoje, eu posso dizer que eu acho que ela se refere exclusivamente às questões biológicas. Porque as nossas dificuldades, elas são inerentes ao nosso estágio evolutivo. E nós somos perfeitos, porque fomos criados por Deus, e Deus é perfeito, e as suas criaturas também são. Mas nós somos incompletos. A gente está no processo de aprendizagem. Nós estamos no nosso processo de completude. E é um processo longo, a gente está, acho que nem chegamos no meio ainda, né? Mas a gente está, essa questão da lei de Talião e de ver a doença como castigo, e eu vejo muito, às vezes, a linguagem, o espírita mesmo falando que vai pagar centil por centil. Eu acho que isso, a gente precisava se livrar dessa linguagem, né? Mesmo se você pegar o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver esse tipo de linguagem lá. Apesar de que se você fizer uma interpretação de conteúdo, o conteúdo é perfeito, mas nem sempre a linguagem é. Eu discutindo isso outro dia com alguns companheiros espíritas, um deles falou uma coisa muito importante. A maior parte daqueles espíritos que estavam dando comunicação tinham estado encarnados recentemente ligados à Igreja Católica. A gente sabe, e Cabachuta explicou isso também, já no plano espiritual, a maior parte de nós, espíritas engajados no espiritismo e ligados à tarefa, nós somos espíritos que já aceitaram Jesus há muito tempo,
Mas em nenhuma encarnação, em nenhum momento, a gente teve a oportunidade de exemplificar isso nas nossas vidas. A gente, geralmente, apesar de aceitar Jesus e acreditar nele, não vivemos segundo a orientação dele. E agora, como espíritas, a gente está com a faca e o queijo na mão, tudo destrinchadinho, a gente não tem mais desculpa, né? Isso que me preocupa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você citou uma coisa que eu acho que me ensinou muito, essa questão do necessitado, do que está mal formado, né? Eu lembro uma vez que eu conto essa história sempre porque me marcou muito. Eu estava cuidando de uma menina jovem, pouco menos de 30 anos, que estava com câncer de pâncreas. É muito raro isso numa pessoa tão jovem. E a menina, ela era muito especial. Todo mundo aprendeu a gostar dela na enfermaria, era um hospital público, né, do estado, e todo mundo aprendeu a gostar muito dela. Ela tinha uma mãe muito carinhosa, que adorava ela, mas ela consolava a mãe o tempo inteiro. Essa menina, eu acompanhei ela até o final, ela desencarnou na UTI, a gente fez uma cirurgia nela, mas não teve resultado esperado, e ela sentia muita dor, ela tinha um monte de limitações. E eu lembro que quando eu fui visitá-la na UTI, ela estava entubada e monitorizada, mas ela tinha superficializado a sedação e ela estava acordada. Você imagina você estar acordado com um tubo na sua traqueia e uma máquina respirando no seu lugar, né? Uma coisa extremamente desagradável, fora as dores que ela devia estar sentindo do câncer e da cirurgia. Eu cheguei perto dela, eu vi que ela estava acordada, que ela estava consciente, eu me assustei. E você sabe que ela olhou para mim e sorriu. Ela sorriu com o tubo na traqueia. Eu lembro que aquilo me chocou tanto, eu tive que dar uma desculpa e eu fui para o banheiro chorar. E enquanto eu estava chorando no banheiro, eu fiquei pensando, eu estou chorando por ela, só que depois eu cheguei à conclusão que eu estava chorando por mim. Porque eu fico pensando, eu jamais teria condição de passar pela prova que ela estava passando. Então, quando a gente vê alguém numa situação muito ruim, alguém que nasceu mal formado, que tem alguma limitação física importante, que tem uma doença degenerativa, e a gente olha e fala, nossa, isso aí está pagando. Então, ele está pagando porque ele pode pagar, né? E a gente não foi santo na outra vida. Então, às vezes, aquele espírito que está naquela situação, ele só está naquela situação porque ele pode estar. E eu só não estou porque eu ainda não posso. E que eu ainda vou evoluir muito para poder passar pelo que ele está passando. Então, assim, a gente não tem como julgar, porque a nossa visão é extremamente limitada sobre o que está acontecendo ao redor. A gente não tem ideia do que é consequência, do que é causa. Então, é assim, se você passou uma encarnação inteira matando gente com uma facada no coração, na outra encarnação você pode nascer com uma malformação no coração, ou você pode nascer com condições de ser um cirurgião um cirurgião cardiovascular e consertar malformação do coração dos outros. Do mesmo jeito, você está cumprindo a lei da ação e reação, né? A lei de Italião é como você falou, é o olho por olho, dente por dente. Então, se eu agrido, eu vou ser agredido. Agora, pensa um pouco. Se eu vou lá e alguém me dá um tapa na minha cara e eu devolvo o tapa, né? A pessoa que recebeu o tapa vai dizer assim, nossa, é mesmo, né? Eu não gostei que ele me deu o tapa, eu não deveria ter dado o tapa nele. Então, olha, me desculpa que eu dei um tapa em você, agora que você deu o tapa em mim, eu percebi. É isso que vai acontecer? Não é, as pessoas vão se agredir, elas vão sair rolando no chão. Então, eu acho que a ação e reação é uma lei, né? Se eu dou um murro na parede e quebro a minha mão, quem quebrou a minha mão não foi a parede, foi a força que eu coloquei sobre a parede. E a lei da física diz que a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então, eu bati na parede, a força que eu pus na parede, a parede devolveu para a minha mão e eu quebrei os ossos da minha mão. Então, quem quebrou os ossos da minha mão fui eu. Então, na medida em que eu cometo erros,
a lei de ação e reação, ela provoca uma resposta da natureza. E essa resposta, ela faz eu perceber que aquela ação que eu tomei não é uma boa ideia, é uma má ação. E isso vai fazer com que eu evite de repetir aquele erro. Isso é aprendizado, isso é pedagógico, isso é didático, né? E não uma lei de talião, onde eu vou ser punido da mesma maneira que eu fiz o outro sofrer. Isso acontece, né, muitas vezes, pela minha falta de amor próprio, a minha falta de auto-perdão. Então, por exemplo, se eu matei alguém de uma maneira cruel, e depois que eu matei essa pessoa, eu fiquei impressionado com o que eu fiz, a minha percepção de erro faz com que eu lese o meu perispírito. E numa próxima encarnação, essa lesão perispirítica vai se traduzir no meu corpo biológico. Então não foi Deus que mandou aquilo para me punir. Fui eu que gerei aquele problema, na medida em que eu percebi o que eu tinha errado e não fui capaz de me perdoar sobre isso. Então, apesar de ser um assunto bem complexo, o que eu tenho dito é o seguinte: você precisa ser responsável pelos seus atos. Tudo que você faz provoca uma reação. Essa reação vai ser tanto mais intensa quanto mais consciência eu tenho do erro que eu cometi. Mas, se dentro do processo de responsabilidade eu me aceito como ser incompleto e em aprendizado, eu consigo corrigir os meus danos, os danos que eu produzi, agindo no bem para o outro, compensando o outro pelo mal que eu fiz. Se eu sou arrogante, se eu sou vaidoso, e se eu não admito que eu sou incompleto e que eu sou falível, eu não me perdoo. E aí eu fico com a culpa e não com a responsabilidade. E a culpa vai fazer com que eu me autoflagele. A culpa vai fazer com que eu tenha as minhas consequências físicas, espirituais, emocionais, que serão sempre nefastas para mim, mas que não vão trazer nenhum benefício para aquele que eu provoquei, para aquele que eu prejudiquei no passado. Então, eu digo sempre que a culpa, ela não tem nada de bom, né? O arrependimento é a percepção de que eu errei. Depois do arrependimento, o orgulho e a vaidade me levam à culpa, e eu vou ficar chafurdando nessa culpa e sofrendo, mas a responsabilidade me leva à evolução, me leva à ação de correção do erro e de aprendizado da lição. Então, essa percepção de que eu procurar perceber em mim mesmo a minha falibilidade e aceitar ela, não passivamente, mas saber que eu sou imperfeito, que eu erro e que vou continuar errando porque eu estou em processo de aprendizado e que cada vez que eu errar, eu preciso tentar corrigir o meu erro e aprender para não errar mais, eu estou usando o amor para comigo mesmo. E se eu faço isso comigo, eu faço isso com o outro. Então, o processo de perdoar é um processo sempre pessoal. Se alguém fez alguma coisa para mim e eu fiquei com raiva do outro, o que me prejudica não é o que o outro fez para mim, mas o que eu sinto pelo outro. Então, eu sempre digo que a raiva é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Se eu tenho raiva do outro, a minha raiva me intoxica, não a dele. Se ele me odeia, mas eu não sei que ele me odeia, eu não sinto absolutamente nada. Se ele me odeia e eu acho ele simpático, eu gosto dele, ele está se intoxicando e eu não. Né? Então, na verdade, quando eu perdoo o outro, eu estou tirando uma licença. Eu mesmo. Não vou sentir raiva do outro. Não vou me intoxicar. Então, o perdão, ele é sempre o antídoto para a toxina da raiva, do ódio, da mágoa, do inconformismo, não é? Ele é sempre isso. E ele é sempre terapêutico para quem perdoa, não para quem é perdoado. Né? Se eu preciso que o outro me perdoe para eu me sentir bem, então, na verdade, eu estou me sentindo culpado.
Eu não estou me sentindo responsável. Se eu me sinto responsável, eu preciso me perdoar e agir em benefício do outro, mesmo que o outro não aceite as minhas desculpas ou a minha ação de benefício com relação a ele. Né? Então, quando Jesus fala que o amor cobre a multidão de pecados, eu vejo assim, que o amor é algo que existe, que foi criado. Né? Para mim, o amor é a força de criação divina. E o que é o pecado? O pecado, a palavra pecar, o significado da palavra pecar é errar o alvo. Então, nós, em aprendizado, estamos treinando. E no treino, a gente vai errar mais do que acertar no começo, até que a gente comece a acertar tanto quanto erra, e um dia a gente vai acertar mais do que erra. Mas se eu não treino, se eu não tento, eu não aprendo. E errar o alvo faz parte do processo de aprendizado. De qualquer maneira, quando eu erro, eu estou demonstrando algo que eu não sei, algo que eu não tenho, algo que não existe em mim. Portanto, o mal não é o contrário do bem. Santo Agostinho já falava isso. O mal é a ausência do bem. O mal não existe, ele é uma ausência. E é uma ausência de uma virtude necessária que ainda não foi desenvolvida. Então, se você é egoísta, o egoísmo é um copinho vazio que precisa ser preenchido. Quando você preencher esse copinho do egoísmo com a benevolência, com a caridade, não vai mais ter egoísmo. O copinho vai estar preenchido pela virtude que é necessária para ele ser preenchido. Então, eu faço uma imagem que é a seguinte: nos centros espíritas aí deve ser igual. Depois que você sai da sala de passe, tem uma bandejinha de plástico com aqueles copinhos de café, né? Cheio de água fluidificada. Então, eu acho que quando a gente é criado como individualidade, nós somos uma bandeja com um monte de copinho vazio. E no processo evolutivo, nós vamos aprendendo as virtudes e vamos preenchendo os copinhos. Cada copinho vazio tem um defeito. Cada vez que eu preencho, ele deixa de existir aquele defeito, porque ele era uma ausência. E eu preencho ele com uma virtude. Então, a cada encarnação, eu venho trabalhando um copinho. Às vezes eu preciso de muitas encarnações para encher um único copinho. Às vezes eu preciso de uma para encher o copinho. Mas eu vou ter copinho vazio, eu vou ter copinho pela metade, eu vou ter um terço de copinho, e vou ter copinho cheio. Né? Porque nós estamos nesse processo de aprendizado. Cada vez que eu percebo o amor divino, esse amor divino é uma substância que preenche a ausência. É como a luz e a escuridão. Né? Se você está dentro de uma sala completamente vedada da luz, está tudo escuro, se eu abrir qualquer frestinha, a luz entra. Mas se eu estiver do lado de fora dessa sala e abrir qualquer frestinha, não sai a escuridão. Porque a escuridão é a ausência da luz, não é o contrário da luz. Então, na medida em que nós vamos sendo capazes de desenvolver a nossa capacidade de amor, de amar, nós vamos estar cada vez mais perto do Criador, mais perto das leis fundamentais da criação, que é a energia ou a matéria básica de criação, que é o amor, a força do amor. Né? E esse amor, por menor que ele seja, ele afasta, né, a multidão de pecados. Se eu estiver dentro de uma sala absolutamente escura e acender um fósforo, eu começo a enxergar. Ou seja, não vai ser mais uma escuridão absoluta, mesmo com um fósforo. Eu não preciso acender 50 mil luzes para ter a luz, só um único fósforo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente, no nosso processo evolutivo, a nossa percepção de erro de nós mesmos, ela deve ser aceita com naturalidade, desde que nós não aceitemos isso de maneira passiva. Eu sou assim mesmo, vou continuar sendo, não vou mudar. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você não pode agir como se fosse uma conta de matemática, sabe? Eu dei 3, quero receber 3, 1 mais 1 dá 2, porque não é assim, né? E as reações, elas não são na mesma natureza. Elas podem ser de naturezas diferentes. Eu posso evoluir pelo amor ou pela dor.
né? Quando eu não entendo a lei do amor, quando eu sou pouco caridoso comigo mesmo e com as outras pessoas, eu evoluo pela dor. Mas quando eu consigo, e isso a gente consegue, às vezes, no nosso estágio evolutivo, quando eu consigo, às vezes, esse processo, essa percepção do amor, e eu consigo sentir, mesmo que seja uma nesga, uma fagulha de amor, eu consigo resolver um monte de problemas, né? Eu cubro uma multidão de pecados. Eu gostei da analogia do copinho, né? É aquela história, como o espírito não retrograda, uma vez que o copinho está cheio, ele não volta a esvaziar. Obrigado. Não volta. É isso mesmo. Eu gostei muito da explicação sobre o paciente e o cirurgião, porque a gente vai correndo julgar o doente. Nossa, fez alguma coisa horrível para merecer isso. E o cirurgião pode ter voltado nessa mesma missão e ninguém julga. Uhum. A explicação foi fantástica. Também a parte da escuridão, que não sai, não contamina, porque ela é ausência de luz, foi ótima. E aqui vai a próxima pergunta. Nós espíritas sabemos da importância do progresso espiritual. Todo mundo está correndo atrás disso, principalmente atualmente. E no seu livro você diz: o cérebro é o instrumento que traduz a mente, que é a fonte dos nossos pensamentos. Como que a neurociência, que é o estudo do cérebro, pode nos ajudar nisso que nós tanto procuramos e buscamos, que é o progresso espiritual? Então, Fernanda, isso é uma questão bem interessante, mas é assim, eu vejo da seguinte maneira, existem formas diferentes da gente buscar a verdade, né? Então, por exemplo, para a gente que é espírita, quando a gente leu o Livro dos Espíritos, a gente percebeu que aquilo encaixava para a gente como uma verdade, né? Eu falo que a minha fé, ela tem aumentado muito porque eu questiono constantemente os conceitos espíritas, sabe? Desde a primeira vez que eu li o livro, e aquilo foi revolucionário na minha vida, né? Foi antes e depois do Livro dos Espíritos. Mesmo depois que eu tive essa revelação, eu sempre mantenho eu procuro manter um certo ceticismo. E todas as vezes que eu ouço um argumento que me parece razoável contra o que eu acredito, mesmo que na hora eu fique com raiva, né? E quando eu fico com raiva eu me preocupo mais, porque a raiva ela sempre traduz algum desconforto dentro da gente. Então, se alguém fala mal de mim e eu me sinto triste, eu fico mais tranquilo, porque eu fico triste porque a pessoa não está me vendo como eu sou. Mas quando ela me critica e eu fico com raiva dela, é porque ela acertou, sabe? Porque o que ela falou é alguma coisa que eu tenho, não gosto e tento esconder. E como ela descobriu, eu fico com raiva. Então, eu sempre procurei questionar as minhas crenças. Eu procuro fazer isso. Às vezes eu faço com eficiência, às vezes não. Mas, de qualquer maneira, dentro dessa perspectiva, cada vez que eu consigo trazer à luz da ciência os conceitos cristãos, eu estou democratizando o cristianismo. Porque, pensa bem, tem gente que acredita em encarnação, tem gente que não acredita. Mas a gente acredita ou não acredita por conta do nosso sistema de crenças, ou por conta da nossa cultura, ou por conta da nossa história, né, nessa encarnação, ou numa encarnação anterior, ou por conta de uma série de outros fatores. Mas eu posso simplesmente não acreditar na encarnação pelos mesmos motivos, porque eu fui criado numa cultura diferente, porque a informação que eu recebi não cabia, ou porque desde criança eu ouvi que isso era errado. Então, ou eu acredito em reencarnação porque eu tenho uma predisposição para isso, ou eu não acredito porque eu tenho uma predisposição para isso. Por outro lado, se eu adquirir conhecimento científico que prove cientificamente que a reencarnação é uma lei biológica, e eu luto por isso, eu já escrevi um livro sobre esse assunto, então o que acontece? Não deixa de ser um artigo de fé para ser um conhecimento científico.
E aí eu estou abrindo para todas as pessoas que queiram estudar o assunto a possibilidade de perceber aquilo como uma verdade. E no momento em que eu descubro uma verdade, eu passo a usar ela a meu favor. Né? O que é os nossos maiores erros são quando nós vivemos mentiras acreditando que são verdades. Quando eu deposito a minha convicção em um conceito falso. E isso pode acontecer com mais frequência no âmbito da religião do que no âmbito da ciência. Acontece nos dois, mas na religião acontece mais do que na ciência. Por quê? Porque a ciência, ela tem uma metodologia que busca dirimir esses erros. E mais cedo ou mais tarde, conceitos que hoje são considerados verdade, eles podem ser amanhã contestados e refutados pelo próprio conhecimento e evolução do conhecimento científico. Então, eu dentro dessa perspectiva, eu acho assim, que quanto mais eu entender o funcionamento do cérebro, isso está acontecendo, né, hoje. Quanto mais a gente entende de neurofisiologia, quanto mais a gente percebe como o cérebro funciona, mais fica claro que o cérebro não produz a mente. Então, eu vou sair do que a gente tem chamado, os cientistas têm chamado de teoria ou paradigma monista, que é o paradigma que acredita na matéria, ponto. Então, tudo é derivado da matéria. Portanto, as minhas emoções, a minha mente, a minha criatividade, tudo isso tem que vir do cérebro. Esses são os monistas. E os dualistas, os que acreditam que tem essa parte do cérebro e tem um metasistema, que é o que nós chamamos de espírito. Tá? Então, é mais ou menos assim, é como se você, o Gustavo, fôssemos a alma e o computador, o cérebro. Então, eu só estou conversando com vocês e com o resto do pessoal aí no mundo inteiro porque eu tenho essa interface, que é o computador, que permite que a minha voz, a minha imagem seja transmitida e embutida na minha voz, na minha imagem, através de um sistema, de um código, que é o idioma, eu consigo passar as minhas ideias. E vocês vão receber as minhas ideias e vão processar elas do jeito de vocês. Pode estar concordando, pode não estar concordando, pode estar duvidando, pode estar achando legal, pode estar achando chato, e assim por diante. Então, na medida em que eu vou entendendo mais o cérebro, vai ficando muito mais claro como o cérebro não é produto da mente, mas que, ao contrário, a mente se manifesta através do cérebro. Então, você falar que o seu computador é inteligente porque tem uma série de pensamentos e de ideias complexas sendo passadas por ele, é bem pueril, né? Um imediatismo. Na verdade, você sabe que existe toda um conjunto de ideias de que a inteligência ela não está no computador. Né? Quem construiu o computador tinha uma inteligência. Ele criou informação, ele juntou essa informação, ele descobriu a informação, ele juntou essa informação e construiu o artefato. E o nosso cérebro é como se fosse um computador. Ele é uma máquina, é uma interface, né, de comunicação e que permite que uma inteligência se manifeste no plano físico e que outras inteligências percebam ela e possam trocar informações. Né? Então, eu acredito muito no conhecimento científico como fonte democrática de disseminação da verdade. Eu acho que a questão religiosa, ela pode, muitas vezes, nos satisfazer emocionalmente, mas racionalmente ela fica devendo. É por isso que eu ainda estava conversando hoje isso, aqui em casa, com meu filho mais velho. Eu tenho muitas reservas para dizer, às vezes, que espiritismo é religião, porque quando você fala espiritismo é religião, o conceito de religião, ele inclui uma hierarquia, e a gente não tem Vaticano, não tem hierarquia, não tem pastor, não tem bispo, não é? Ele é implícito no conceito de religião uma formação social organizada, e a gente se organiza
por afinidade e não por organização social. É claro, a gente tem a Federação Espírita Brasileira, mas a Federação Espírita Brasileira, ela não é um Vaticano, né? Ela é uma orientadora e ela é uma unificadora. A missão, pelo menos na minha forma de ver, das federações, é unificar as pessoas que acreditam no Espiritismo. Mas você vai em vários centros, eles têm rotinas diferentes, trabalhos diferentes, né? Formas diferentes de estudar e exercer os ensinamentos espíritas. Então, o Kardec, ele define o espiritismo como ciência e filosofia com consequências morais. Né? Por quê? Porque a gente não é uma religião na acepção da palavra. Né? A palavra religião, ela está incluída, hoje o conceito religião está incluído em aglomerações ou associações sociais com fins religiosos, com fins morais. Né? E o espiritismo, ele é uma consequência disso, porque a origem dele está no conhecimento científico. Ele foi construído através de metodologia científica, aliás, impecável, do Allan Kardec. Então, eu acho que a gente tem que começar a puxar essa ideia, sabe? A gente tem que começar a reavaliar a maneira como a gente se relaciona com o mundo, percebendo que o nosso cérebro é uma interface, e que essa interface, ela muda um pouco a realidade percebida, né? Então, se eu tirar esse óculos aqui, eu já vou ver tudo embaçado. Se eu estou conversando com vocês distante, não tem problema, mas assim, com o computador perto, eu tenho que colocar o óculos para enxergar. Então, eu estou mudando a realidade. E vocês também estão mudando, porque vocês veem o reflexo na lente. Então, o óculos, ele me ajuda, ele permite que eu melhore a interface, mas ele interfere, tanto de vocês para mim, quanto de mim para vocês. O nosso cérebro é como se fosse esse aparelho, essa interface aqui. Ele está fazendo a parte dele. Né? E ele é uma máquina que, na verdade, ela foi desenvolvida pela evolução das espécies, mas o meu cérebro, esse que está aqui agora, ele é o produto da minha evolução, do que eu tinha para pôr nele, dos softwares que eu tinha pronto para baixar nele na hora que eu formei ele. Né? E, às vezes, eu baixo o vírus junto. Depende da minha existência anterior. Né? Então, eu acho assim, quando a ciência está indo nesse caminho, está começando a perceber isso dessa maneira, e quanto mais a gente souber do cérebro, mais a gente vai chegar perto do espírito. Essa é a visão que eu tenho nesse momento. Excelente explicação, principalmente gostei da parte que você fala que desamor, na verdade, é falta de conhecimento do outro, né? Um dia a gente vai entender isso. Eu vou pegar na próxima pergunta aqui, pegando o gancho da questão tecnológica, né? A gente vê essa pandemia aí como, em várias ocasiões na história humana das guerras, a gente acaba vendo um salto tecnológico. Aí, acho que a reflexão é qual é a mensagem? Será que a gente está sendo convidado a reusar a tecnologia em nosso benefício e o benefício do próximo? Qual a sua leitura dessa? Então, essa pandemia ela tem trazido um monte de ensinamentos, né? E um deles é esse. A gente vai sair diferente, né? Disso que está acontecendo. Quer dizer, eu nunca tinha feito live na minha vida. E eu acho que eu já fiz umas 30 nesses últimos 20 dias. E é muito bom, porque, você vê, eu estou falando com vocês aí no Texas, tem gente de Portugal, tem gente de Luxemburgo, tem gente aqui do Brasil. É democrático, né? E da maneira como as coisas estão sendo feitas, a gente está aprendendo a usar o recurso de uma maneira realmente útil e produtiva. Eu tenho uma visão assim, eu tive muitos problemas com ansiedade, e eu descobri que o problema era o excesso de informação. Então, o pessoal, no começo ficava bravo comigo, agora já aprenderam. Eu descobri que quando eu faço uma dieta de informação, eu parei no começo eu lia e-mail,
Aí eu tive que parar de ler e-mail, porque a quantidade de e-mails que entrava na minha caixa postal era impossível de eu ler. Eu ia ficar o dia inteiro lendo. Eu cheguei a contabilizar 800 e-mails num único dia, ou seja, ficou impossível. Aí apareceu o WhatsApp, eu achei interessante, porque era uma coisa rápida, curta, objetiva. Só que hoje, eu não consigo mais responder o WhatsApp, porque tem 59 grupos, e se você sai num grupo, as pessoas te colocam, você sai, elas ficam ofendidas. E às vezes, um grupo de trabalho começa a vir tanta coisa que não tem nada a ver, que quando vem alguma coisa importante, você também não lê, porque fica diluído na banalidade. Entende? Então, tudo isso, eu olhava ali aquele numerinho do lado, puxa, tem 157 mensagens nesse grupo que eu não li. No começo isso me estressava, agora eu parei. E eu digo sempre para as pessoas assim, olha, se você precisar falar comigo, me liga. Ah, mas eu te liguei e você não atendeu. Porque se eu estou operando, se eu estou fazendo exame, se eu estou atendendo, eu não atendo por telefone. Se estou atendendo um paciente em consulta. Então, você vai ter que esperar. A hora que terminar, eu vejo quem ligou. Se eu souber quem é, eu ligo de volta. Então, o pessoal ficava bravo comigo porque disse que era difícil falar comigo. Não, é normal falar comigo. Né? Nós somos de uma geração que não tinha essas coisas. Telefone, ele estava preso na parede, você estava livre. Agora eles soltaram o telefone e o telefone prendeu a gente. Nós é que estamos presos no telefone. Está errado isso aí. A tecnologia é uma ferramenta para a minha evolução e para o meu bem-estar, não para me adoecer. E eu acho que esse período que nós estamos passando agora, a gente está percebendo o que realmente importa, o que realmente faz bem dentro da tecnologia. Né? E acho que é um aprendizado muito rico. E penso muito nisso. Eu acho que no futuro a gente não vai substituir, por exemplo, a palestra ao vivo. Até porque é diferente, né? Tem uma energia, um magnetismo que é especial ao vivo, junto, as pessoas juntas. Né? Mas, de qualquer maneira, eu estou criando uma oportunidade que a gente tinha anteriormente, mas não cogitava. Né? A gente está junto com um monte de gente ao mesmo tempo, cada um na sua casa, confortavelmente colocado e podendo interagir. Né? Então, eu acho assim que as redes sociais são ferramentas importantes, mas a gente não sabe usar, precisa aprender. Eu acho que as plataformas online, essas lives, são ferramentas fundamentais, a gente precisa aprender a usar. Né? Eu acho que a gente vai amadurecer muito, muito mesmo. Mas o maior ganho que eu acho que esse período está dando é a nossa convivência interna. Né? Isso tem me incomodado, e eu imagino que deve estar incomodando muita gente também, não só eu, mas a minha convivência comigo mesmo está quase insuportável, né? Eu tenho muito tempo para ficar comigo mesmo, e eu estou ficando muito chateado com isso. Quando eu estou trabalhando e alguma coisa minha me incomoda, aí eu olho para o outro lado, tem alguma coisa para fazer e eu passo por cima, eu deixo para lá. E agora não, eu estou tendo que conviver comigo. Eu estou tendo que olhar para os meus copinhos vazios, sabe? E isso me irrita profundamente, às vezes. E eu não tenho... eu tenho que aprender. Tenho que aprender a conviver comigo antes de eu poder me candidatar a conviver com outras pessoas, né? Outra coisa é essa questão do tempo. Todo mundo fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo para estudar, não tenho tempo para rezar. O tempo é uma coisa que não existe. Né? É muito complicado explicar isso. Eu coloquei um capítulo no meu livro, a gente lançou de novo, o da Alma Corpo Físico, eu coloquei lá. Mas nem eu sei se eu entendi ainda. Mas, assim, de uma maneira geral, o tempo é uma ilusão. E eu não preciso de tempo, eu preciso de espaço mental. Então, as pessoas achavam que elas não estudavam porque elas não tinham tempo. Agora elas têm tempo e não conseguem estudar. Ah, mas eu tenho tempo, mas não tenho vontade. Bom, por quê? Porque falta espaço mental. Eu não preciso de tempo para fazer uma prece. É só eu ter espaço na minha mente para Deus. Eu já estou fazendo uma prece. Eu posso estar operando e estar fazendo uma prece ao mesmo tempo, se eu estiver em conexão com a divindade. Eu posso estar lendo um livro, eu posso estar escrevendo um texto, ou posso estar conversando com o vizinho, ou passeando com o meu cachorro.
não interessa o tempo, interessa o espaço. Se eu crio espaço mental para aquela tarefa, se eu crio espaço mental para aquela influência, para aquela energia, ela vai estar comigo, ela vai acontecer, né? Eu não preciso de um tempo específico. Olha, sábado, das 2 às 3 da tarde, eu vou rezar. Não precisa isso. Não precisa. Aliás, é muito provável que não seja uma prece, que eu fale alguma coisa, mas que o meu coração não sinta nada. É muito mais produtivo eu sentir do que eu falar. Né? Então, eu acho que é assim. A gente precisa começar a fazer esses exercícios, né? Da prece, do pensamento, e encontrar o nosso espaço mental, né? E com a tecnologia, se ela for adequadamente utilizada, a gente aumenta muito o nosso tempo de convivência com a gente mesmo e a nossa evolução. A gente acelera a nossa evolução, porque dentro dessa convivência interna, você vai ter mais tempo de se encontrar, de se diagnosticar, de se aceitar dentro daquela limitação que você está apresentando. E a partir da aceitação, o esforço de superação. Não de enfrentamento. Que enfrentar é bater de frente. É lutar contra. Não, é de superação. É de superar o obstáculo. Eu posso superar um obstáculo contornando, passando por cima, buscando um outro caminho. Eu não preciso quebrar aquilo, eu não preciso bater de frente. Então, a partir do momento que eu descubro o obstáculo, estabelecer as estratégias de superação. Eu acho que a gente está, assim, tendo uma grande lição nesse momento e uma grande oportunidade para que essas coisas aconteçam. Se elas vão acontecer ou não, aí depende de cada um de nós, né? Muito bem. Excelente essa explicação da criação do espaço mental. Esclareceu bastante, porque muitas pessoas agora têm tempo e não estão fazendo e não sabiam por quê. Então, você explicou. Gostei também da explicação do convívio com a gente mesmo. Acho que tem um monte de gente que está sentindo isso também. E acho que também nada substitui a presença física. Nós estamos já planejando, quando isso tudo acabar, quantas pessoas que vão vir aqui nos visitar. Realmente, isso nada substitui o convívio, a presença, o contato físico. A energia vital que a gente troca, né? Uhum. Faz uma diferença enorme. E a próxima pergunta, ainda fazendo referência ao seu excelente livro, você diz: quanto mais conhecemos o nosso cérebro, mais abismados ficamos com a sua complexidade e adaptabilidade. Como você mencionou antes, né? Um computador que é capaz de se autoconsertar, se adaptando às necessidades do meio. Então, hoje em dia, principalmente aqui nos Estados Unidos, tem muito livro sobre neuroplasticidade. Incrível como isso está agora sendo abordado, que é a nossa habilidade de reprogramar o nosso cérebro, né? Tem muitas pessoas que fazem isso para terapia, outros para emagrecer. Você se reprogramar para atingir um objetivo. Então, nesse caminho, como que nós podemos nos reprogramar para viver em harmonia, corpo, mente e espírito, e até mesmo nos curar de doenças, usando melhor o nosso cérebro, usando a neuroplasticidade? Eu me formei em medicina em 1987. E eu aprendi lá que os neurônios eram as células fixas, né? Que o neurônio era uma célula incapaz de qualquer modificação. E que eu desenvolvia uma quantidade X de neurônios e dali até a minha morte eles só iam diminuindo. E que as coisas que eram programadas no cérebro, se eu perdesse aquela parte do cérebro, que era irrecuperável aquilo lá. Então, eu aprendi desse jeito. Depois, a neurociência foi descobrindo que não é bem assim. Hoje a gente sabe que existem células-tronco no nosso cérebro e que são capazes de formar neurônios novos. É claro que a taxa de formação é muito baixa,
As dificuldades que a gente tinha, continua tendo. Mas a gente descobriu que o cérebro ele não é tão estático assim. O sistema nervoso não é tão fixo quanto a gente imaginava. E que mesmo os próprios neurônios que estão ali, que já foram arranjados para determinadas tarefas, eles podem ser rearranjados. Então, esse é o que tem sido chamado de neuroplasticidade. Isso é um avanço gigantesco, porque, por exemplo, uma das áreas da saúde que tem mostrado isso com muita clareza é a fisioterapia. O paciente teve um derrame cerebral e dentro desse derrame, esse acidente vascular cerebral, ele teve a morte de uma determinada área do cérebro dele. Aquela área desenvolveu uma tarefa, ela foi destruída pelo AVC, ele parou de ter aquela tarefa. Por exemplo, não consegue mais mexer o braço direito. O fisioterapeuta vai lá e ele começa a estimular a movimentação do braço direito. E o que o cérebro daquele paciente vai fazer? Ele vai recrutar uma outra área do cérebro para refazer aquela tarefa lá. Então, eu uso o exemplo, por exemplo, do computador, o teclado do computador. Vamos supor que quebre a letra A do meu teclado. Então, eu vou escrever a palavra a casa. Eu vou escrever a casa. Só que o meu A não funciona. O que eu vou escrever? CS. Alguém vai entender o que eu estou querendo dizer? Não. Mas o que eu posso fazer? Eu posso começar a usar uma letra que dificilmente eu vou usar. Por exemplo, o K ou o W, que aqui no Brasil a gente usa pouco. Então, toda vez que eu for para usar o A, eu uso o K ou uso o W. Então, se eu escrever uma frase inteira e você ler essa frase, instintivamente você vai perceber que onde é K, eu tenho que ler A. Não é? Se o meu teclado fosse um cérebro, o que ia acontecer? De tanto eu usar o K no lugar do A, ia desaparecer o K e ia começar a aparecer A. Não é? Ou seja, eu recrutei uma outra área. Né? Tem um trabalho muito legal que foi feito pelo Dr. Mário Borregar, ele era da Universidade de Toronto, no Canadá, agora ele está nos Estados Unidos, junto com o Gary Schwartz, fazendo pesquisa lá. Ele fez um trabalho sobre transtorno obsessivo compulsivo, TOC, e ele fez ressonância magnética funcional com pessoas com TOC, e ele descobriu um circuito neural que ficava reverberando. Então, o TOC é aquele paciente que fica fazendo compulsivamente a mesma tarefa. Então, é assim, eu não consigo ir dormir antes de lavar a mão 54 vezes. Se eu não lavar a mão 54 vezes, eu não consigo dormir, porque a sensação que eu tenho é que alguma coisa ruim vai acontecer comigo ou com as pessoas que eu amo. Então, ele vai lá e lava a mão 54 vezes antes de dormir. Aí, o Mário Borregar identificou um circuito neuronal que ficava reverberando e dizendo para esse paciente para ele lavar a mão 54 vezes. Aí ele fez uma terapia cognitivo-comportamental. Ele começou a estimular o paciente a substituir lavar as mãos por uma outra tarefa qualquer. E os pacientes que tiveram uma melhora importante, quando ele foi repetir o exame, ele percebeu que tinha sido feito um rearranjo daquele circuito. Ele chamou o circuito da teimosia, ele chamou, que era o que ficava reverberando. E ele percebeu que a pessoa conseguiu mudar a configuração do cérebro dela com a vontade dela, a determinação dela. Não vou lavar a mão 54 vezes. Em vez disso, eu vou fazer outra tarefa para depois tentar me livrar dessa outra tarefa e assim por diante. Então, o Mário Borregar, com esse trabalho, ele mostrou claramente que não é o cérebro que gera a mente, mas a mente que gera o cérebro. Não é o cérebro que determina a condição, é a mente que programa o cérebro, e aí o cérebro passa a determinar. Né? Então, voltando para o computador, você tem um conjunto de programas que foram colocados dentro do computador. Então, o programa é aquele. Toda vez que você acionar aquele programa, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu quiser mudar e não tiver mais espaço, eu tenho que deletar algum programa para colocar outro em cima. E é isso que o nosso cérebro faz. E aí que está o grande problema, que é a fronteira que está sendo trabalhada nesse momento pela neuroplasticidade. Nós somos, quando a gente aprende alguma coisa, uma tarefa, uma ideia, o processo de aprendizado, ele pega uma área qualquer do cérebro e arranja essa área de maneira que ela guarde aquela informação. Toda vez que eu ativar aquele circuito, aquela informação vai aparecer para mim.
Isso a gente faz com uma certa facilidade, principalmente no início da nossa vida. Quando eu preciso apagar aquela informação para colocar outra no lugar, eu tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade de resetar informações que eu trouxe como verdades. Então, isso traz uma verdade científica, que acho que foi o Mark Twain que falou. Eu estava conversando com a Fernanda antes, e ela falou do Mark Twain. Ele disse assim, que é mais fácil enganar uma pessoa do que mostrar para ela que ela foi enganada. Porque quando eu estou te dando uma informação errada, eu estou te enganando, você está aprendendo aquilo como verdade. A partir do momento que você aceitou aquilo como verdade, você perceber que está errado, apagar aquela informação para pôr outra no lugar é muito mais difícil. Então, você resetar o cérebro é mais difícil do que programar ele. E quando eu tenho uma área cerebral, uma área do sistema nervoso que foi destruída por um acidente vascular cerebral, para eu substituir aquela função que estava sendo feita naquela área que não vai funcionar mais, eu tenho que colocar numa outra área do cérebro. Quanto mais idade eu tiver, menos áreas vazias, virgens eu vou ter. E eu vou precisar resetar algum programa antigo para colocar o novo no lugar. E isso é uma grande dificuldade, né? Hoje o pessoal tem trabalhado muito em maneiras de você resetar áreas do cérebro para você poder refazer a programação dessas áreas, né? Um exemplo bem legal disso é o idioma estrangeiro. Se você, o nosso cérebro tem uma área da fala, né? É uma área bem específica, bem conhecida. Quando tem um derrame naquela área, a pessoa perde a capacidade de falar. Muito bem. Quando eu aprendo um idioma, eu aprendo naquela área. Depois de adulto, que eu já tenho um idioma, eu vou aprender uma segunda língua, eu tenho que recrutar uma outra área do cérebro. Então, se eu aprendi português, depois eu vou aprender inglês, depois de adulto, eu preciso recrutar uma outra área do cérebro para o inglês, que não é a área que eu usei para o português. Então, eu preciso de uma área grande para falar inglês e português. Se eu pego uma criança que ela cresce num lar em que as pessoas falam 2, 3, 4 línguas, ela vai crescer falando as 4 línguas usando a mesma área que você usou para falar o português. Ou seja, ela usa a área da linguagem dela. É como se a linguagem dela tivesse o vocabulário, a gramática e tudo de todas as línguas. E como se fosse uma língua só. Ela aprende todas como se fosse uma língua só. Então, ela tem uma facilidade gigante de conversar. Eu conheci uma menina uma vez que a mãe era árabe, a mãe falava árabe, a avó falava inglês, o pai português, e ela tinha uma tia que falava espanhol. Ela cresceu nessa família. E ela era capaz de conversar com você em português, ao mesmo tempo que ela falava com a tia em espanhol, com a avó em inglês e com a mãe em árabe. Ela perguntava e respondia trocando o idioma com a maior facilidade. Por quê? Porque a área cerebral dela foi construída, a área da linguagem dela foi programada com esse programa mais complexo, com o maior número de dados, ocupando o mesmo espaço. Então, hoje, a gente precisa, e a neurociência está trabalhando nisso, a gente precisa aprender a reprogramação. A gente precisa aprender a reprogramação. Né? A gente precisa aprender a desaprender, né? Para a gente poder reaprender em cima, trazer ideias novas. É por isso a nossa dificuldade de mudança. Os conceitos primários, principalmente aqueles que a gente traz da infância, culturais, eles são extremamente arraigados na nossa mente. Por quê? Porque biologicamente o nosso cérebro fica reverberando. Então, mesmo que eu, como mente, eu queira mudar, como eu estou encarnado, o meu cérebro devolve a informação, né? Então, se eu tiver com um problema no meu monitor, mesmo que eu queira enxergar e eu saiba a cor da camisa que eu tô, e eu estiver enxergando a camisa vermelha, então eu sei que o problema é do monitor, mas eu vou sempre enxergar a camisa vermelha, né? Por quê? Porque eu estou enxergando através do monitor. Então, essa interferência no cérebro, enquanto eu estou encarnado, ela é inevitável. E é importante que a gente conheça
conheça os mecanismos para a gente poder atuar sobre eles e fazer conquistas que vão ser importantes, né? Principalmente a reprogramação, através dos conceitos de neuroplasticidade. Se eu puder desculpa, Fernandinha, é só uma reflexão me ocorreu agora, né? Que tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu sempre gosto muito, quem frequenta a nossa casa sabe que eu sou excessivamente repetitivo, que é a questão 909, né? Que é a questão que fala, poderia o homem sempre, através de seus próprios esforços, melhorar-se nessa vida, né? E os Espíritos superiores falam, sim, às vezes com esforço muito insignificante, o que lhe falta é vontade. E agora você me deu uma outra dimensão, né? Porque eu sempre tive uma leitura moral dessa questão. E você está me falando que não é só questão moral, na verdade, até o remapeamento físico do cérebro, né? Também sofre aí a questão da vontade. Muito Mas bem. eu chamo, viu, Gustavo? Eu falo que a vontade é o combustível da alma. Porque, assim, a única coisa que eu tenho para oferecer, que é genuinamente minha, é a minha vontade. Né? É a única coisa que eu tenho para oferecer. A minha inteligência, a minha criatividade, na verdade, são reflexos de outras inteligências. Né? Agora, essas inteligências só vão poder se manifestar através de mim se eu permitir. E aí é a vontade. Então, talvez a dimensão que você estava dando, ela não estava errada, mas, assim, você percebe que você precisa de mais vontade do que imaginava inicialmente, porque está encarnado, que tem todo um hardware para você transformar, mas continua sendo a vontade, né? Quer dizer, é perfeita essa questão, porque a vontade é o combustível da alma. É ela que é a força que eu tenho para fazer as coisas acontecerem. Muito bom. Quer complementar, Fernandinho? Não, eu só ia falar que isso tudo que você explicou, a base é o autoconhecimento, né? Porque para a gente reprogramar, pelo menos eu sou analista de sistemas, você tem que primeiro fazer um assessment, fazer uma revisão do que você precisa reprogramar. E isso é através do autoconhecimento, é a base de tudo, e é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Como pode estar tão certo e essa ligação ser tão importante, né? É fundamental o que você está falando. Quer dizer, como é que eu vou mudar uma coisa que eu desconheço? Você precisa conhecer antes de... Você vai reformar sua casa, você precisa saber o que você vai reformar. Então, exatamente, tudo volta para o mesmo ponto, que é o autoconhecimento, que é a pergunta mais importante do Livro dos Espíritos. Eu brinco assim, que se você fosse num restaurante quântico, pedir uma comida, você ia sentar e ia falar para o garçom assim, olha, eu quero comer uma comida que eu nunca comi. Ele fala, pode dizer. Você fala assim, não, me traz o cardápio. Ele fala, não tem cardápio, aqui é quântico. Você pede que a gente colapsa. Eu não vou comer nada novo. Como é que eu vou escolher uma coisa que eu não conheço? Eu só vou escolher alguma coisa que eu já comi alguma vez. Muito provavelmente eu vou pedir um prato que eu gosto, porque eu já comi um monte de vezes. Né? Então, a mudança, o aperfeiçoamento, ele só vai vir depois do autoconhecimento. Isso é fundamental. Fundamental. A base o problema é que a gente tem medo de se olhar no espelho. Né? Isso requer coragem. Isso requer uma coragem enorme. Você se olhar no espelho, né? E identificar o que você tem de errado, que você tem que mudar. Tem que ter coragem e você tem que estar preparado para isso, né? Você tem que se despojar do orgulho. Isso é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de fazer. Eu ouvi uma frase hoje que eu achei engraçadíssima e ótima. Freud explica, mas você está preparado para a explicação? Porque a explicação vai vir em cheio, né? Então, é verdade. Tudo bem. Gustavo, quer fazer mais uma pergunta? A gente quero sim. Eu quero fazer e a gente fecha. Tá ótimo. Então, Décio, são chegados os tempos. Estamos vivendo a transição planetária. Como orar e vigiar para mantermos a nossa saúde física e mental nesse momento? Pois é. Boa pergunta, Gustavo. Olha, eu não sei se eu sei responder isso, porque eu estou atrás. É como eu disse para vocês, eu estou numa difícil convivência comigo mesmo.
sabe? Eu acho que nunca os meus dragões ficaram tão agitados como eles estão agora. Eu acho que eles sempre tiveram aí, mas de alguma maneira eu consegui ignorá-los, né? E agora eles estão aí, cruentos, né? Aparecendo o tempo inteiro para mim. E isso tem me perturbado bastante. Eu tenho tido muita dificuldade. Então, eu tenho procurado fazer o processo, né? Serenar minha alma. Como é que eu faço isso? Através da prece, da leitura de um texto, né? A gente tem isso muito rico no Espiritismo. O Chico Xavier deixou um manancial enorme de livros para a gente com mensagens, né? Eu tenho vários deles e eu abro quando eu estou mais perturbado, sempre vem uma mensagem legal. Então, depois que eu serenei a minha alma, eu me acalmei um pouco, eu gosto muito da frase que a doutora Marlene repetia: Jesus está no leme. Nossa, isso me traz um conforto, um bem-estar, sabe? Uma segurança muito grande. Então, eu fico como se fosse um mantra, sabe? Eu fico repetindo para mim mesmo. E aí, eu serenando a minha alma, aí eu começo a conseguir pensar, começo a conseguir raciocinar. E aí, eu procuro levar a coisa mais para o lado da razão do que da emoção. Porque, assim, a ave não voa só com uma asa. As duas asas têm que voar. Para ela voar, as duas asas têm que ter a mesma força e a mesma frequência. É a razão e a emoção. Então, se eu só tiver a razão, não vai. Se eu só tiver a emoção, também não vai. Então, a partir do momento que eu equilibro a minha asa da emoção, eu vou para a asa da razão, sabe? E aí eu começo a pensar exatamente isso que você falou. Quer dizer, é transição. Nós estamos, depois daquele livro da doutora Marlene, Não Será em 2012, né? O Data Limite do Geraldinho, ser lindo aquilo ali, que hoje faz mais lógica ainda do que fazia quando eles lançaram, você vai ver que nós estamos numa transição bem tranquila, perto do que era para ser. Se a gente tivesse levado para o lado da guerra, da destruição do planeta, não. Nós estamos conseguindo fazer uma série de aprendizados de uma maneira bem menos dolorosa do que era para ser, ou do que poderia ser, não do que era para ser, do que poderia ser. Então, a partir daí, eu começo a me perguntar, né? Por que eu estou irritado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou nervoso? O que está me faltando? Aonde é que eu tenho que buscar uma atitude diferente? Qual é a minha capacidade de agir diferente? Né? Eu estou convencido de que isso é uma necessidade para mim, e por aí eu vou indo, entende? Mais do que, se você tiver a possibilidade de ter um psicanalista com você, ótimo. Se você tem possibilidade de fazer terapia de alguma linha transpessoal, junguiana, seja lá o que for, ótimo, porque você vai ter alguém para te ajudar a refletir. Mas mesmo que você tenha essa pessoa, no fundo, no final, é você com você mesmo. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre você e os outros, sempre foi entre você e Deus. É entre você e o Criador. Então, esse é um momento em que eu tenho que aprender quem eu sou, aceitar os meus defeitos, determinar estratégias para melhorar, e definitivamente sentir o Criador na minha vida, sabe? Sentir Deus na minha vida. Eu sinto Deus através de Jesus. E Jesus me veio pela mão do Espiritismo, que é ciência e filosofia, que é uma linguagem que eu aceito e que me traz segurança, faz eu sentir que eu estou no caminho certo. Agora, é o que eu estou tentando, né? Nem sempre eu consigo. Tem dias que eu estou super bem, tem dias que eu estou muito mal, tem dias que eu acordo numa felicidade que eu nem entendo por que eu estou tão feliz, né? E tem dias que eu fico deprimido, fico chateado, não tenho vontade de conversar com ninguém. Eu acho que está todo mundo meio assim, além dos medos, né? Nossa, quando é que a gente vai voltar ao normal? Quando é que eu vou voltar a trabalhar? Eu sou autônomo, eu estou sem trabalhar, eu estou sem ganhar. Eu tenho que pagar as minhas contas, isso está me angustiando, né? Só que assim, se Deus quiser, nós não vamos voltar para o normal. Nós vamos para um outro normal, né? Agora, o impacto que tudo isso vai ter nas nossas vidas,
a curto e médio prazo, eu acho que vão ser determinantes para o que vai acontecer a seguir no nosso planeta, sabe? Eu acho que se a gente estiver realmente aprendendo a lição, a falta de recursos materiais a gente vai tirar de letra, porque a questão da solidariedade vai estar muito mais evidente. A migração dos espíritos está desde 2000, já tem 20 anos que a gente está trocando, né, os espíritos do planeta de expiação não estão mais reencarnando aqui. Então, as coisas estão sendo feitas como deveriam ser, e, com certeza, da maneira mais adequada e eficiente para nós. Né? Jesus está no leme. Então, eu não sei se eu ajudei, né? Mas é como eu estou tentando lidar com tudo isso, né? Com as minhas dificuldades. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou, tem dia que eu estou mais feliz, tem dia que eu estou menos. Quando tem live eu fico mais feliz, porque a gente faz uma conexão mental, mesmo que à distância, e isso me alimenta. Eu sinto a espiritualidade mais perto de mim, quando a gente está falando deles, eles estão auxiliando a gente. Então, são dias que eu estou melhor, estou mais feliz. Aí depois dá aquele banzo, eu fico mal de novo. Mas é isso. Quem é que reforma a casa e não se arrepende no meio da reforma, né? Na hora que você está no meio da reforma, que está aquela confusão, poeira, gente entrando, saindo, você não consegue ir no banheiro, a tua televisão não está funcionando, você não consegue fazer um almoço, você fala, meu Deus, que inferno, como é que eu tive essa ideia? Aí depois está tudo prontinho, tudo novo, bonito, funcional, você fala, nossa, ainda bem que eu passei pela dificuldade da reforma, porque agora minha casa está muito melhor do que era antes. Pois é, nós estamos no meio da reforma, não adianta se estressar, né? Também não adianta não querer estressar, é normal estressar, mas tem que aceitar isso de uma maneira mais fisiológica, perceber que faz parte do processo, né? E aí, devagarinho, as coisas vão passando, e a gente vai aprendendo. O importante é não sentir a dor sem o aprendizado no final. Se a gente se revolta, se a gente ficar com raiva do que está acontecendo, se a gente quer forçar a barra para que as coisas aconteçam mais rápido ou que mudem, não vai dar certo no final, porque você está fechando os seus olhos e os seus ouvidos para o que aquilo está te dizendo. Então, em vez de se revoltar, usa a experiência para o aprendizado, para a superação. Para a superação, volto a dizer, não é para o confronto, é para a superação. E aí, quando terminar, a gente não vai nem perceber, né? E quando a gente voltar para o normal, a gente vai ver que o nosso normal ficou muito melhor do que era antes. Eu tenho certeza disso. Não sei se eu vou cansar, mas que é o que vai acontecer com o planeta porque Jesus está no leme. Eu estou no barco, preciso me agarrar. Se o barco balançar e eu cair, o barco chega, Jesus chega e eu não. Então, o negócio agora é segurar firme. Décio, para fechar, não posso deixar de mencionar uma passagem do Mednesp na sua palestra emblemática lá, que a gente viu sobre o cérebro e a evolução. Você afirmou que o nosso perispírito é o nosso currículo vitae espiritual, ou seja, tudo fica gravado ali, todos os passos da nossa evolução ficam gravados no nosso perispírito. E que se a gente, essa busca, né, do progresso e do controle, do autocontrole, da reprogramação, é importante, porque se a gente conseguir curar o nosso perispírito, a gente vai estar curando nós mesmos, as nossas próximas encarnações, os nossos filhos, netos, bisnetos e todo mundo que vier depois da gente, através desse perispírito. Então, uma coisa muito otimista e importante mesmo, porque a gente vai estar criando o bem, porque, na verdade, isso é um veículo do nosso progresso. Então, eu queria que você fechasse, nos deixando uma mensagem aqui para nós, que somos trabalhadores do movimento espírita no exterior, e isso inclui Europa, Estados Unidos. Muitas pessoas estão nos ouvindo e vão continuar nos ouvindo através da gravação. Em especial aqui nos Estados Unidos, mas também para todas as pessoas que estão nesse momento, como você mencionou, né? Ansiosos, deprimidos, melancólicos.
por causa da passagem desse momento tão delicado, que é uma bênção a gente estar aqui na Terra, mas que pode ser bem desafiador, bem difícil. A doutora Marlene me contou que o Chico dizia que a fila para reencarnar, nessa época que nós estamos vivendo, era gigantesca. E para reencarnar no Brasil, então, era mais ainda, né? Nós estamos na pátria do Evangelho, né? No coração do mundo. E a gente não pode menosprezar isso. A primeira vez que eu fui para fora do Brasil já foi pelo Espiritismo, foi em 2003. Foi para o primeiro Congresso Europeu de Medicina e Espiritualidade que a doutora Marlene promoveu em Barcelona, na Espanha. E depois de lá, nós viajamos, fomos para Itália, fomos para Alemanha, fizemos para França, a gente fez um mini tour. De 2003, esse ano agora vai ser o primeiro que eu não vou, desde 2003. E essas viagens, elas foram sempre pela AME, né? E foi sempre para falar de saúde e espiritualidade para o europeu ou para o americano, para o estrangeiro. Porque a gente queria levar uma mensagem que fosse científica e que abrisse um espaço, uma janela, para que o europeu, o americano, o estrangeiro, de uma maneira geral, encontrasse a mensagem do Cristo de uma maneira que eles aceitassem, porque toda a Europa, principalmente, ela tem um trauma muito grande com a religião, depois de tudo que eles passaram, né? A história conta isso para a gente. Para a gente fazer isso, ir para a Europa e falar para o europeu, ir para os Estados Unidos e falar para o americano, ir para o exterior, para a América Latina, para falar para os latinos, a gente precisava de uma base. E a base são os grupos espíritas nesses países. E desde 2003, quando eu comecei a conhecer esse pessoal, eu costumava chamar eles de ponta de lança, né? É muito fácil a gente ser espírita aqui no Brasil. Depois que o último censo, o IBGE diz que o espiritismo é a terceira religião mais professada no Brasil, até aí tudo bem, nós estamos em terceiro lugar, medalha de bronze. Mas o que eles falaram é que os espíritas têm melhor poder aquisitivo e mais anos de estudo do que a média geral. Aí ficou em você ser espírita, né? Porque você é espírita, você é rico e inteligente. Então, ser espírita aqui no Brasil é chique. Mas na Europa, nos Estados Unidos, não é. Não é. Então, aqui a gente tem um apoio enorme. Eu vejo quando eu vou fazer palestra fora do Brasil, é muito diferente a energia. As pessoas que você está falando lá no Brasil, você falou do Mednesp, você está lá no Mednesp falando para 2.000 pessoas, são 2.000 pessoas que estão ávidas para ouvir o que você tem para dizer, porque elas já têm a mesma base de convicção que você tem. Você vai para fora do Brasil, os caras estão indo lá, quando vão, eles vão lá só para te contestar, ou eles vão com uma base diferente da tua. Então, assim, eu acho que vocês são os batedores, né? Vocês lutam com muita dificuldade. O pessoal na Europa, eles alugam sala uma vez por semana para ter um centro, quando tem, né? Eles têm muita dificuldade para fazer tudo, que aqui no Brasil é tão simples. Mas, assim, Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Então, a tarefa desses espíritas que estão fora do Brasil é a tarefa de montar uma base para que eles montaram e estão oferecendo para a gente, caridosamente, para a gente falar. Né? Falar é a parte mais fácil. Antes, quando a gente chega lá para falar, o cara já foi atrás do lugar, já foi atrás de dinheiro, já divulgou, já está tentando trazer a mensagem para as outras pessoas, e tradução, e não sei o quê, arrumar alguém do país que possa também trazer uma mensagem semelhante para atrair o nativo. É um trabalho fantástico e árduo. E é um trabalho meritório, eu acho, sabe? Se você está na Europa e não tem aquela coisa, nossa preocupação aqui no Brasil é assistencial. Tem gente que passa fome, tem gente que passa frio, a gente está ocupando as lacunas do Estado
nos países desenvolvidos não tem lacuna do Estado, né? A assistência social, a assistência médica é plena. Então, parece que tem menos tarefa. É ao contrário, porque a miséria espiritual é maior. E ela é mais difícil de ser provida do que a miséria material. Exatamente. Sabe? A miséria material é com matéria, é tranquilo, eu resolvo isso fácil. Agora, a miséria espiritual, ela está impregnada lá dentro e é muito mais difícil resgatar. Então, eu tenho um respeito gigante, sabe? Por vocês que estão aí no exterior, levando a bandeira do espiritismo com valentia e com vontade, né? Com muito combustível na alma. Realmente acreditando que aquilo que vocês estão fazendo é importante. E às vezes parece que é uma coisinha, né? Ah, eu estou aqui, o meu centrinho, que tem pouca gente. Nossa, aquilo às vezes tem uma repercussão gigante ali na comunidade. Se não for hoje, é amanhã ou depois, né? Então, eu acho assim que não tem que ter esses espíritos designados para os países que estão fora. Vocês têm que ter mais paciência, mais persistência e mais vontade do que a gente aqui para fazer a mesma coisa, né? Então, a minha mensagem é uma mensagem de gratidão. Gratidão desses anos todos que eu tenho ido para aí e das grandes vitórias que eu vivi do lado da doutora Marlene e que foram propiciadas por vocês que estão aí ralando e que ninguém conhece. A gente leva a fama e vocês é que fazem o trabalho difícil. Mas é aquela história. Eu acho que nem aquela minha paciente que sorriu com o tubo na goela, né? Eu acho que a tarefa vem para quem tem a força para resolver, para realmente cumprir a tarefa. E não tem erro nesse sentido. A gente pode até refugar, a gente pode até falhar, mas que a gente tem a capacidade, a gente tem. É por isso que eles estão confiando na gente, é por isso que a gente foi colocado na situação em que nós fomos colocados. Então, a minha mensagem é de incentivo, gratidão e de otimismo, né? Porque está mudando. Olha, está mudando. E de maneira significativa. Significativa mesmo. Eu nunca li tanto artigo científico. Olha, acho que a última barreira era a mediunidade. O que tem de artigo científico sobre mediunidade? Não tinha nada. Não era nem aceita a mediunidade. Nem para ser estudada. E cada vez mais tem artigos sobre o assunto, o pessoal está publicando, e muitos artigos que eu tenho lido, as referências iniciais são de pesquisadores brasileiros, e todos eles estão ligados à AME. Então, quando cada grupo aí nos Estados Unidos, na Europa, quando cada grupo abre uma janelinha para a AME ir aí falar, e consegue trazer um nativo que está ligado de alguma maneira à academia, essa janelinha, às vezes, escancara, sabe? E abre um horizonte enorme, gigante. E essa tarefa foi feita por uma formiguinha que está carregando um peso que é muitas vezes maior do que ela. E a gente não pode menosprezar a espiritualidade. A gente não pode menosprezar as tarefas que estão sendo designadas para a gente, porque se tem a tarefa é porque ela precisa ser cumprida. E se você está na posição de cumprir, é porque a tarefa é sua e a responsabilidade também. Então, muito obrigado mesmo por tudo que vocês estão fazendo. Agora, as traduções dos livros, as publicações nas várias línguas, a gente tem livros da doutora em polonês, em francês, em italiano, em inglês, cada vez mais gente se importando em traduzir as obras do André Luiz, são fundamentais e difíceis de serem traduzidas, né? Então, eu acho que os espíritas mais valentes, eles estão fora do Brasil, né? Pode parecer que eu estou rasgando seda, mas é realmente o que eu sinto e o que eu acho. Seus comentários nos deixam
absolutamente tocados e emocionados. E o que a gente sente aqui, além de abraçar isso com muito amor, é a gratidão pela oportunidade. Porque nós devemos, eu acho que antes dessa vida, a gente deve ter realmente implorado por essa oportunidade. E aqui estamos felizes, porque nos foi concedida essa chance. Então, é muito amor, é uma entrega profunda. Eu falo não só por mim, nem pelo Gustavo, eu falo por todos que eu conheço. E não é porque eu ouvi falar, não, é porque eu vi fazer, é porque eu vejo o resultado. Eu vejo, como você falou, graças a Deus, ouvi isso, o reconhecimento do trabalho de tradução, porque a gente não tem noção de onde isso vai chegar. A gente não sabe, mas as pessoas que foram beneficiadas por essa luz sabem. E Deus sabe, e Jesus sabe. Então, a gente só fica feliz com a oportunidade. Eu falo por muitos. Represento essas pessoas que eu li no começo, são pessoas que me contactaram dizendo que iam ver a sua live, têm visto. São pessoas que estão 2h da manhã, 2h30 da manhã, em Madrid, em Portugal, em Luxemburgo. É a sede pela mensagem. E, como você falou, uma necessidade incrível, muito grande, do consolo espiritual. Então, a gente está aqui para isso. Ficamos felizes com a oportunidade. Fechando, eu queria te falar da nossa gratidão por você ter aceito o nosso convite, ter falado para nós. E espero que nós consigamos absorver esses conhecimentos, identificar a oportunidade de praticar, que é o outro 50%, para que isso realmente tenha um alcance e se multiplique, que esses conhecimentos encontrem em nós solo fértil, uma casa para que nós possamos praticar. Então, muito obrigada. E aí a gente convida você para fazer uma prece para fechar. Então, vamos lá. A gente tem que agradecer sempre, né? Agradecer por estarmos encarnados, agradecer por estarmos podendo trabalhar. Como disse a Fernanda, muito provavelmente a gente pediu a tarefa e agora a gente não tem o direito de não fazê-la, de não trabalhar nela. Com todos os nossos limites, que não são poucos, com todas as nossas dificuldades, que não são poucas, mas com toda a nossa vontade, com todo o nosso desejo de sermos úteis e com toda a nossa gratidão por podermos estar presentes na tarefa. De alguma maneira, cada um na sua tarefa, cada um fazendo a sua parte. E isso é que traz calor para os nossos corações, calor para as nossas almas e a alegria de podermos estar aqui juntos, ligados pelos nossos corações, pelas nossas emoções, ao Mestre Jesus, que é o nosso grande orientador. E há outros tantos espíritos que têm, de alguma maneira, nos conduzido. Né? Dr. Bezerra de Menezes, doutora Marlene, Luiz Monteiro de Barros, Leon Denis, e tantos outros espíritos, Carga Schutel, e tantos outros espíritos que nós nem sabemos o nome e que estão ali do nosso lado, nos conduzindo nessa tarefa. Que nós sejamos dignos da tarefa que a gente recebeu, que nós sejamos dignos do auxílio que nós recebemos todos os dias. E que no final, quando a gente voltar para a parte espiritual, a gente pelo menos não tenha motivo de vergonha da oportunidade recebida e não cumprida. Que pelo menos a gente tenha o mérito da tentativa, da vontade, do desejo de cumprir, de sermos úteis, não só na nossa evolução, mas de todos aqueles que estão ao nosso lado, afetos e desafetos, que de uma maneira ou de outra estão ligados a nós. Que Jesus nos ilumine essa doutrina abençoada, que os nossos corações estejam atentos e serenos nesses momentos de turbulência, mas que serão transmutados em bênçãos, em alegrias e em evolução. Que nós estejamos em paz e conectados pelo amor do Mestre Jesus. Que assim seja. Que assim seja.
E você falou o que eu ia falar, que nós continuamos unidos pelo amor no trabalho, somos todos irmãos, somos uma família, todos sendo liderados, como você falou, Jesus está no leme, e Deus é o nosso Criador. Então, é só gratidão pela oportunidade. Gustavo, eu agradeço a sua presença de co-host, você representando seu grupo Sunrise, um grupo lindo. Décio, não tenho palavras para te agradecer, você ter ficado até agora, essa hora da noite aqui, conosco, mas foi maravilhoso esse encontro. A gente continua te seguindo e que você seja protegido aonde você for, que seus caminhos, a sua jornada sejam sempre iluminados nos livros, nas palestras, nas mensagens, seus pacientes. A gente, está com você. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam pelo Facebook. E a gente continua junto até a próxima live. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Beijo. Beijo para todos. Abraço virtual. Tchau. Tchau.